Meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecemos a você que está aqui no nosso canal Conscientização Social e Política, trazendo mais um dos nossos comentários sobre assuntos diversos, assuntos da atualidade, aqueles temas que estão sendo abordados nas mídias sociais, na grande imprensa do nosso país, aquilo que se conversa nas rodas de amigos, entre famílias, enfim. Nós desejamos sempre trazer um novo assunto, um novo tema, para emitir a nossa opinião sobre determinados assuntos. O nosso assunto, ele está efetivamente de acordo com os dias atuais. Desejamos falar um pouco a respeito das pautas conservadoras em nosso país. O que nós podemos defender dentro dessas pautas conservadoras, nos debates, nas conversas com os nossos amigos, conhecidos, assuntos de família. Precisamos rever novos conceitos ou guardarmos as boas tradições das famílias, do país. No que nós precisamos avançar e no que nós devemos permanecer guardando em nossa nação, no meio da sociedade. O que as mudanças podem provocar na sociedade ao ponto de prejudicar as boas relações sociais entre as pessoas. Esses e outros assuntos, problemas, nós vamos abordar aqui no nosso comentário, mas antes pedir a você que está visitando aqui o nosso canal, se inscreva em nosso canal para ficar bem informado. Vamos sempre abordar assuntos do seu interesse. Pedir a você que dê o seu like neste vídeo ou demais vídeos que você vai assistir aqui no nosso canal. Além do mais, deixe o seu comentário. A sua opinião é muito importante a fim de trazermos novos temas, bem como melhorar as nossas mensagens, os nossos conteúdos e as nossas postagens. Ainda pedir que você, por favor, compartilhe os nossos vídeos, os nossos comentários nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você administra ou faz parte, com seus contatos. Vamos juntos nessa, formar uma boa conscientização social do nosso próximo, do nosso semelhante. E, por fim, pedir a você também que ative o sininho para receber novas notificações aqui do nosso canal. Praticamente todos os dias estamos trazendo novos assuntos da atualidade, e aí quando postarmos no nosso canal estas matérias, você vai ser informado e aí vai acompanhar aquilo que nós vamos discutir aqui no nosso canal e levar a nossa opinião até você. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto, que é muito importante. O Brasil, até 2 anos passados, vinha
em um ritmo na política, um ritmo na questão social, um ritmo no modo operacional da forma como se aplicava a educação em nosso país. Enfim, vinha com transformações significativas no sentido de mudar a cultura do nosso país, os bons costumes e as boas tradições. Mas a própria população, de 3 anos para cá, 2 anos para cá, foram às ruas em todo o país em defesa de algumas pautas importantes da nação brasileira. Viu-se multidões se aglomerando nas capitais e principalmente em Brasília para defender as pautas conservadoras. E tivemos o resultado de uma eleição em 2018 que mudou o rumo, e eu diria que a história do nosso país, com a implementação de políticas públicas e a operacionalização de um novo sistema na educação, nos costumes em nossa nação brasileira. A eleição do presidente da República foi um sinal claro de que o conservadorismo ele prevaleceu, está prevalecendo e deve ser apoiado por todos nós. Todos aqueles que conhecem as pautas conservadoras e que apoiam essas pautas devem, de alguma maneira, se manifestar. Hoje nós temos a liberdade para, através das nossas mídias sociais, emitir a nossa opinião e lutarmos. Quem é conservador deve lutar com toda a força, cada um individualmente. Faça alguma coisa, diga alguma coisa em defesa dessas pautas conservadoras. Não fique apenas no achismo, mas entre em ação. Repito, faça alguma coisa para nós conservarmos os bons costumes e aquilo que o Brasil tem como tradição aqui em nosso país. Então, a participação política foi muito importante no que diz respeito ao que aconteceu há 2 anos passados, mais ou menos, que a questão política, tudo passa pela política, de forma que a população brasileira conservadora entrou em ação, fez a pressão, elegeu candidatos que lutam, batalham, defendem as pautas conservadoras, a exemplo do novo presidente da República aqui em nosso país, sem falar nos senadores, sem falar nos deputados federais, nas bancadas que hoje estão no Congresso Nacional, sempre defendendo as pautas conservadoras. Então a questão política foi fundamental, porque a nova forma de se fazer política foi um modelo implementado há pouco tempo aqui em nosso país e que merece todo o nosso apoio. Aquilo que se construiu em séculos não pode ser destruído por uma ideologia
progressista que de fato não tem comprovação de sustentação dos seus princípios, quando sabemos que o nosso país, por tradição, é conservador. Então, essa questão política foi fundamental, é muito importante. Por isso que nós trabalhamos na conscientização, não só a nível nacional, mas municipal, em que você que está assistindo esse vídeo deve observar os candidatos na atualidade. Estamos em plena campanha nos municípios e o eleitor precisa observar os candidatos expostos aí, que estão na concorrência, no pleito eleitoral, se esses candidatos são conservadores ou não. A esquerda progressista do nosso país, aqueles partidos de bandeiras vermelhas, eles querem a destruição do próprio Estado, querem a destruição das famílias, da fé cristã, dos bons costumes e de tudo que representa aquilo que nós vivemos, os nossos antepassados, nesses mais de 500 anos de independência do nosso país. Assim sendo, é preciso que você, como eleitor, observe se o candidato A ou B, ele é conservador ou não, ou progressista, ideologicamente falando. O candidato, por exemplo, que ele não tem uma preocupação com a estrutura familiar, esse não é conservador. O candidato, por exemplo, que tem uma família, constrói outra família e diz que tem mais amantes, esse não é um conservador, porque o político conservador, como é que ele se comporta? Valorizando a sua esposa, os seus filhos, o casamento, valorizando a estrutura familiar. Mas se ele tem várias amantes, ele é um conservador? Não é. E se não é um conservador, é um progressista que tenta a todo custo quebrar as boas tradições da família. Mas vamos falar sobre isso um pouco adiante. Então, a política, ela tem um papel fundamental e o candidato, ele deve se expressar e o eleitorado, nas campanhas eleitorais, deve observar. Se você é um conservador, como é que você vai apoiar um candidato progressista, ideologicamente falando? Não se casa. Um cristão verdadeiro, como é que ele vai apoiar, muitas vezes, fazer o ativismo político em favor do candidato progressista ideologicamente e ainda mais votar? O cristão verdadeiro vai votar em um candidato que não é conservador? Se não é conservador, os seus trabalhos, as suas atividades, os seus projetos é para a destruição da fé cristã, é para a destruição dos princípios da família. Então, é uma responsabilidade do eleitorado do nosso país, nas eleições, dar uma olhada nos candidatos e perceber se eles são ou não conservadores. Se você preza pela família, pela fé cristã, nós somos um país cristão, e como é que você vai apoiar, trabalhar e votar em um candidato que não é conservador, que destrói a sua própria família?
que não tem nenhuma ligação com os setores do cristianismo, despreza o cristianismo, só vai nas igrejas no período da eleição para enganar os indultos e manipular o resultado das eleições. Então é preciso que nós, com inteligência, venhamos observar isso, a questão política. O outro pilar muito importante da questão das pautas conservadoras é a questão da fé, do cristianismo. Nós damos um exemplo aqui da última eleição, em que o presidente da República, ele foi no Brasil inteiro, em todas as regiões, nos estados, nas principais cidades do nosso país, defendendo as pautas conservadoras, andando nas igrejas, indo nas igrejas, estando de acordo com a fé cristã, independentemente da religião. E foi isso que o povo viu, e aí escolheu um presidente da República conservador, que defende a fé cristã. Todos nós sabemos que o Estado é laico, mas o presidente da República, o senador, o deputado federal, os governadores, deputados estaduais, enfim, prefeitos, vereadores, cada um tem a sua liberdade religiosa. E como é que nós vamos escolher candidatos que não prezam, que não defendem essas pautas do cristianismo? Pelo contrário, são candidatos e partidos de esquerda que pregam, que lutam e que defendem a destruição da fé. Quem é que não sabe que o comunismo, por exemplo, tem como base fundamental o ateísmo? Todo mundo sabe disso. Basta você olhar para os países, as nações, essas nações socialistas, comunistas, que não tem diferença. Socialismo e comunismo não tem diferença. Eles pregam, defendem, lutam e impõem para a população o ateísmo. Então é preciso você, eleitor conservador, rejeitar esse tipo de candidato. Todo candidato que o seu partido é um partido de esquerda, de bandeira vermelha, ele não é conservador. Por quê? Porque o mandato hoje, conforme a legislação eleitoral, o mandato não é do personagem, não é do político profissional, é do partido. E se ele faz parte de um partido, tem que defender o estatuto daquele partido e governar e legislar conforme os ditames partidários. Então veja o candidato nessas pautas aí conservadoras ou progressista, ideologicamente falando. Então outra coisa muito importante para se observar é a questão da família. Os políticos conservadores, eles trabalham em favor da família, a família tradicional, o pai, a mãe, filhos, filhas, em que cumpre a lei do país, a educação, o modo de vida da criança, as suas opções. Quem determina isso são os pais nos primeiros, digamos, 14, 16 ou 18 anos. É aquilo que a tradição familiar deve prevalecer sobre a vida da criança, do jovem e do adolescente. Aí quando
se vê, como nos governos passados do nosso país, a interferência do Estado na determinação, por exemplo, na ideologia de gênero, em que o Estado, através de uma sistemática do ensino, vai dar tal liberdade e até certo ponto, através dos professores, dos mestres, incentivar a quebra das tradições familiares. Isso não pode acontecer. Tem que se mudar essa forma de se fazer educação e deixar que os pais sejam os influenciadores e não uma ciência qualquer. Mas os pais é que têm que influenciarem dentro do parâmetro das boas tradições, dos bons costumes, aquilo que a criança, o jovem e o adolescente deve ser. Depois que ele se torna adulto, cada um escolhe o seu próprio caminho. Mas enquanto não, é fundamental o aconselhamento, não é obrigando, não, mas a orientação do pai e da mãe para a criança, o jovem e o adolescente. Então, essa questão familiar, o político tradicional, conservador, repito, ele não busca quebrar essa tradição da família, pai, mãe, da fidelidade conjugal. Se a pessoa tem a sua esposa, por que adulterar? Por que arrumar uma amante ou duas ou mais? Está fugindo de um bom costume para a conservação da família. É preciso que os líderes religiosos, eles defendam a família, custe o que custar. A família é a célula master da sociedade. E se não conservarmos esse pensamento, essa tradição, vai virar bagunça em nosso país. Aí se diz assim, se defende a maioridade penal, que a criança, o jovem adolescente, só pode responder criminalmente depois. Uns defendem 18 anos, outros 16 anos, mas aí, quando se diz sobre a liberdade sexual, por exemplo, então a criança tem a responsabilidade de escolher aos 12 anos, aos 9 anos, 8 anos, 14 anos, 16 anos, mas quando é para responder criminalmente pelos seus atos, aí recua. Diz que só a partir dos 18, dos 20 anos, e, enfim, são dois pesos e duas medidas. O outro pilar muito importante, indispensável, no que diz respeito à questão das pautas conservadoras, é o alinhamento da sociedade, ou a permanência da sociedade nos bons costumes, nas boas tradições, na defesa da moral e da ética, a banalização, a liberdade exacerbada para se fazer tudo o que se pensa, tudo o que se imagina, tudo o que se deseja. Não é assim que funciona. O país não é casa de mãe Joana para a baderna, para o desmantelo, para a desorganização, para o quebra-quebra, para o liberou geral, como se diz aqui na nossa região. Não é assim que funcionam as coisas. Por isso que é importante um governo conservador, por isso que é importante os chefes de famílias manifestando o seu apoio às pautas conservadoras. Não podemos deixar que o nosso país ele
dentro de uma geração ou duas, se perca todo o empenho, todo um trabalho dos chefes de famílias, dos bons políticos. Sempre existiram os bons políticos que criaram leis em defesa da família, da fé cristã, do patriotismo. É um outro ponto muito importante do conservadorismo, é a questão do patriotismo, a defesa da nossa soberania, a defesa da democracia, no sentido de não se permitir que o país vire uma baderna, uma zona, não se permitir que costumes de outras nações venham interferir no bom andamento das boas tradições, dos bons costumes da nossa sociedade. Se faz necessário que nós venhamos a defender o nosso país, a nossa pátria, os nossos valores, as nossas tradições. Desta forma, como é que nós vamos permitir, como é que as autoridades do nosso país vão permitir que outras nações socialistas, comunistas, venham a impor goela abaixo na nossa sociedade os seus costumes que não estão de acordo com as nossas tradições? É preciso que os conservadores coloquem o rosto na vitrine em defesa, repito, dos bons costumes, das boas tradições, do conservadorismo, da defesa do nosso querido Brasil, da nossa pátria, dos nossos bons costumes, das nossas boas tradições, coisas que foram sendo construídas ao longo de séculos da história do nosso país, com a fé cristã sendo exercida plenamente, e hoje há movimentos contrários. A cristofobia tem sido um tema recorrente na imprensa, e nós vamos logo mais trazer esse tema aqui no nosso canal, cristofobia, de forma que o tradicional país, o nosso Brasil, é um país conservador nas suas origens, nas suas raízes, na sua história, na sua cultura. Se há algum progresso ideológico, foi por conta dos governos de esquerda que tentaram a todo custo, através de toda a estruturação da máquina pública, para implantar ideologias esquerdistas, comunistas, ateístas, que não prevaleceu, que não está prevalecendo e que não vai prevalecer. O patriotismo que está no sangue, nas veias e no coração, na alma, no pensamento e na mente de cada um de nós brasileiros, não vamos permitir, vamos lutar por isso, pelas nossas boas tradições, os nossos bons costumes. Por isso que de 3 anos para cá se levantou um movimento de direita conservadora para defender as pautas conservadoras, para defender o cristianismo, a fé cristã. Nosso país é um país cristão e, queiram ou não, a fé cristã, a religião, faz parte da nossa cultura. Não adianta querer separar uma coisa da outra. As igrejas, quem decidiram, há 2 anos passados, o cargo máximo do nosso país, o novo presidente da República, teve a participação decisiva das igrejas, do envolvimento das lideranças religiosas. A mesma coisa a questão
do patriotismo, a defesa do Estado brasileiro, da soberania nacional. E não podemos, de forma alguma, afrouxar a corda. Vamos lutar por isso. Vamos defender, sejam através da participação na grande imprensa, quem tem espaço, defender as pautas conservadoras, nas mídias sociais, através de uma ferramenta hoje poderosíssima de comunicação social, que é o WhatsApp, nos contatos pessoais e nos grupos. Vamos fazer alguma coisa, vamos se mexer. Na nossa linguagem bem sertaneja, se mexa. Tira o bumbum do sofá e faz alguma coisa em defesa das pautas conservadoras. O nosso país é um país tradicional, é um país conservador. E não vamos abrir mão dos bons costumes, em defesa da fé cristã, em defesa do patriotismo, em defesa da família, dos bons costumes, das boas tradições. Finalmente, solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações, deixe o seu comentário. Além do mais, compartilhe as nossas matérias nas suas mídias sociais e nos grupos do WhatsApp que você faz parte ou é administrador. Então, até a próxima mensagem, até o próximo comentário aqui no nosso canal Conscientização Social e Política.